No caso, é muito arrogante achar que os modelos se sobrepõem às realidades, né? Isso acontece muito na minha área, que é uma das minhas áreas, que é a economia, né? É muito louco como pessoas dentro da faculdade de economia acham que criar um modelo em R, ceteris paribus, se sobrepõe ao que existe no mundo real, quando isso é absurdo, né? O Hayek, né, da Escola Austríaca de Economia, no seu discurso, quando ganhou o seu Nobel, né, em economia, ele fala muito sobre isso, né? Sobre a dispersão de conhecimento na sociedade, que o conhecimento centralizado muitas vezes é muito mais poderoso que o conhecimento científico quando o assunto é economia. Exato. O que eu acabei de falar é o argumento do Hayek sobre o conhecimento. Os modelos precisam beber da informação do senso comum, não é? O que é que um modelo tem a nos contribuir se ele não for a catalogação e a sistematização do senso comum? Né? O modelo ele só tem sua utilidade, né, se ele pegar esses dados difusos e conseguir nos entregar, né, de forma inteligente. E voltando para Hayek, como é que você consegue fazer isso rápido bastante? Né? Todo modelo ele é limitado por isso. Por isso que a gente vive sempre como eu diria, numa corda bamba entre o mundo do cientificismo, de pessoas que transformaram o método científico e a ciência, né? A ciência, como se fosse uma panaceia unificada, né? Como se houvesse a ciência para eu conversar com ele, chamar, cadê essa ciência? Deixa eu ligar para a ciência para saber qual é a opinião dela. Não existe a ciência. Existem ideias em conflito que alguns se tornam consensuais e outras não, né? Agora, o problema é quando a gente entra no outro extremo também. A gente vive no mundo de terra plana, de os anti-vaxxes aí e tudo mais. E sempre que a gente tenta que você sempre é jogado pro outro lado, né? Dentro desse tipo de debate. Né? Ou você é um terraplanista anti-vax, ou você é um cientificista, não é, com previsões apocalípticas e muito bem estabelecidas. Né? Eu sei que você não citou o nome, porque você parece uma pessoa muito cortês, né? Mas você estava falando do Átila Yamarino há pouco tempo, né? Sobre a previsão que ele divulgou no Brasil do Imperial College, por exemplo. Né? Eu acompanho o Átila desde antes da pandemia. Eu acompanhava o pessoal do Jovem Nerd e tal, que estava de nerdologia. Quando começou a questão da pandemia, eu comecei a acompanhar mais, né, o que o Átila dizia sobre a pandemia. E eu sempre achei muito bom, porque por mais que o que se divulgue na internet sejam os pequenos recortes, sempre com tons mais apocalípticos, né, a trajetória da divulgação científica do Átila, eu sempre achei muito humilde. Ele sempre falava, não sou eu que estou dizendo, é o estudo tal que fez isso. Não sou eu que estou dizendo, é o estudo tal. Depois do Imperial College, 3 dias depois, ele fez um outro vídeo dizendo, olha, houve revisão de dados e tal, as previsões agora são essas e essas. Eu sempre acompanhei esse processo porque eu conheci ele antes, né? Então, quando eu via na internet os recortes, né, e as acusações contra o Átila baseado em recortes e sem olhar toda a trajetória daquilo que estava produzindo, né, eu achei o Átila muito injustiçado nesse processo. Porque por mais que ele tenha uma postura, na minha opinião, muito cientificista, não é, de como se a ciência fosse uma força autocrática, não é, que pode resolver todos os problemas, como se a ciência fosse a religião dele, né? Para muita gente a ciência é a religião, é o Deus a ser adorado quase. Ainda assim, nesse aspecto de divulgação científica, não é muito doido que a gente viva num cenário em que você tem de um lado o Átila, do outro lado o Bolsonaro, quase como forças antagônicas brigando. Você tem ministro da Economia, os 3 médicos que foram excluídos, foi colocado uma pessoa que não era. Não é? Você tem sempre um debate muito de extremos no Brasil, né? Como os homens, né? Que estão nos extremos. Sim. Parece que só tem forças antagônicas muito fortes se puxando em um grande cabo de guerra e muitas vezes você não sabe onde se posicionar como um cidadão comum que gostaria que alguém desse as informações por você. Né? Opa, daqui a informação sobre a pandemia, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E agora tudo é um grande debate muito profundo, né? A cloroquina cura ou não cura? Tem que tomar ivermectina ou não? Né? Tratamento com ozônio, resolve... E aí você pensa assim, e agora? Né? Antes eu tinha um problema, eu ia no hospital, o médico me dava um remédio, eu tomava e acabou. Eu confiava no médico como um sacerdote. Agora não, agora as informações se tornaram todas muito difusas, e interesses políticos. Eu nunca questionei a vacina do H1N1. Eu não questiono as vacinas que minha filha toma. Eu só leio no cartão, tem que tomar a vacina tal, eu levo e ela toma e eu volto para casa. Não é? E agora não, agora eu tenho que debater e olhar e avaliar se a melhor vacina é da China ou não é. Não é? Mas aí é fase 3 ou fase 4. Por um lado, é interessante, porque parece que você se torna um pouco mais autônomo no processo de análise daquilo que você só assumiu como um dado. Por outro lado,
a gente entra no nível da paranoia. Assim, de, meu Deus, eu não posso mais dar nada como dado. Eu tenho que ficar reavaliando cada... E um cidadão comum, não é? Que, pô, eu tive que ler, eu acho que dezenas de papers sobre cloroquina. Eu li fora da teologia, eu não li dezenas de papers sobre nada, tá ligado? E eu lá, tentando avaliar, meu Deus, tem que tomar ou não tem? É uma crise de legitimidade, de informação, que meio principalmente causada pela internet, eu creio, mas a gente não tem garantia de que o status quo anterior a isso era melhor, né, também. Vai saber que a gente ouvia nos anos 90, se dá para confiar naquilo também, né. Então, tem uns prós e uns contras, né, ser instado e até meio que obrigado a saber mais e procurar mais. O negócio é que nem todo mundo tem o tempo, tem o recurso de fazer isso. Se eu tivesse que analisar a engenharia de todo prédio que eu entro para confiar que ele não vai cair na minha cabeça, eu não consigo viver mais. Entendeu? A vida para. Se eu tiver se eu não tiver como ter confiança em nada que está posto, né, em termos acadêmicos ou médicos ou o que seja, cara, se eu tiver que analisar e ser convencido através de argumentos científicos de cada um dos processos de tratamento, de cada um, sabe, existem instituições sociais nas quais a gente deposita confiança. E a internet, o cenário atual, fez a gente perder a confiança em quase tudo. Né? Se as coisas... Isso é positivo naquilo que não é confiável, de fato. Né? Mas até onde isso vai se justificar e até onde a gente não vai virar um monte de neurótico dentro de um bunker, um bando de Amish, sabe, discordando de tudo. Como pastor, eu tenho que lidar com uma série de casos de, sabe, a jovem me liga dizendo, olha, a minha avó não quer tomar a vacina porque é a marca da besta. Né? Porque ela viu num blog, na internet, não sei o quê, né? E como é que convence tu? Eu posso argumentar teologicamente, mas quando o argumento não é teológico, é alguma baboseira pseudocientífica que surge por aí e tal. Né? Tem muitos desafios que vão surgindo em cima disso. E eu tenho até que esclarecer que o que eu quero dizer com senso comum não é isso aí não, viu? Atribuir as coisas à ação do diabo, né, a teoria da conspiração. Na verdade, se você olhar bem, os teóricos da conspiração têm o mesmo problema dos ungidos, porque eles se sentem muito especiais, porque eles descobriram a verdade e você não. E eles ligaram os pontinhos, né? E é sempre uma ligação de pontinhos com informação mínima, né? É aquele pedacinho de informação com aquele outro pedacinho de informação, e aí dá essa sensação, né, de superioridade, de guiar os outros também, que aí, né, que é uma pessoa que acredita numa teoria da conspiração, ela sempre quer convencer os outros, né? Então ela também assume essa soberba, esse papel de guiar os outros, né? Que ela é ungida para guiar, é a mesma história, acho que apela para o mesmo instinto, sei lá, que esteja por trás dos ungidos no contexto mais político, né? Mas não que esse não seja. A impressão que eu tenho é que tanto os anti-ciência, né, usar esse termo, tanto os cientificistas, ambos têm um problema de confiança absoluta, né? Existe uma confiança absoluta, um senso de verdade revelada, né? Se sentem ungidos de alguma forma, né? Por exemplo, a questão do consenso. Isso é consenso científico, então calha a boca. Pois é, mas onde está escrito que consenso científico é o que guia a ciência? Porque até onde eu sei, o que deve guiar a ciência é a evidência. Então, mesmo se o consenso hoje dizer uma tal coisa, se amanhã aparecer evidência contrária, é o consenso que se lasque. Né? Então, mas eu entendo por quê... científicas é isso, né? Sim, mas eu entendo por que apelar para o consenso. Porque presume-se que o consenso é formado por indivíduos ou grupos trabalhando independentemente e encontrar respostas. Se as respostas são as mesmas, né, se elas conversam entre si, é um consenso genuíno. Porém, há alguns consensos que não são genuínos, porque eles partem de compromissos políticos, de troca de citações no conceito científico. Então, existem distorcedores de consensos, né, que geram consensos que não são tão legítimos quanto esse aí, que é racional até a defender. Que a gente está condenado a confiar em autoridades. Que a autoridade do consenso é uma boa autoridade para confiar. Porém, por isso mesmo atrai os falsos consensos, né?